dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast aqui do Grupo JM, da JM Consultoria da Guide. Estamos aqui com mais episódio, mas de novo do meu lado aqui o André Koala. Excelente, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês em mais esse episódio. André, vamos lá, que cada episódio que a gente grava, a gente aprende mais. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial, cliente nossa aqui da Guide, a doutora Gabriela Zago. Tudo bem, doutora? Tudo bem com vocês? Muito bom ter você aqui com a gente quer ouvir suas histórias. Estou muito feliz também de ter participado. Bem-vinda. Vamos lá, queremos saber do começo, né? Como é que você foi parar na tua área? O pessoal quer te ouvir, quer conhecer. Me fala um pouco de você e de como que você veio parar no segmento que você trabalha hoje. É uma história bem engraçada, porque eu nunca pensei na minha vida em ser empresária, assim, eu não tinha esse sonho. Eu venho de uma família de comerciantes, eu sempre amei os meus projetos de extensão, mas eu fui fazer biomedicina para trabalhar com reprodução assistida. Trabalhar com fertilização in vitro e tal. Mas era uma área muito fechada e era uma área muito restrita, né? A gente não podia conversar. E aí eu ficar 8 horas calada, gente, é impossível. E quando eu me formei, eu trabalhei um pouquinho com ressonância e tomografia, mas a área da saúde, durante a pandemia, ela passou por um processo de automatização mesmo de setor. Sim. E eu tinha uma amiga que trabalhava com estética em São Paulo, e ela falou assim, vai, é a sua carinha, né? E eu fiz todo o processo de novo, né? Então, eu fiz pós-graduação, fui estagiária, fui CLT, fui PJ... E a gente foi num congresso que foi muito importante pra gente, porque a gente acha que a gente nunca vai conseguir chegar lá, né? A gente nunca tem essa coragem de dar o primeiro passo, né? E nesse congresso a gente viu várias pessoas que a gente admirava muito, falando de tudo que passou no começo, né? De toda a barra que foi ali o início. Aí você fala, pô, são todos seres humanos, né? Ninguém é Exatamente. super-homem, né? Todo mundo teve dificuldade começou também. desse tamanho, né? Exatamente, Exato. mas a gente imagina que o processo é muito mais rápido, né? Acho que esse é um dos principais problemas hoje na vida do empresário, você achar que do dia pra noite vai dar tudo certo, né? Não. E na verdade tudo desmorona primeiro, né? E desde o primeiro lugar onde eu trabalhei, as minhas clientes, elas sempre costumavam me seguir de uma clínica para outra. Isso é uma coisa que a gente tira como lição, como dona, né, assim, da empresa e tal. Eu, Gabriele, biomédica profissional, injetora, né, sempre fui seguida pelas clientes. Elas gostavam do meu jeito, elas gostavam que a gente escutava elas, né? Então a gente foi criando laços desde o início. Então, quando a gente abriu, né, a clínica, elas todas voltaram pra gente. Tanto é que eu atendi em várias cidades, eu não atendia só aqui em Americana, atendi em Campinas, atendi em Piracicaba, e hoje a gente tem clientes de toda a região. A gente tem clientes que vêm de Águas de São Pedro, a gente tem clientes que vêm de São Paulo para passar com a gente. Então é bem legal porque a gente vai crescendo, né? E por Assim, que abrir uma clínica assim? Por que empreender? Por que não ter ficado lá atendendo como colaborador e tudo? O que te deu esse estalo, assim? Eu quero ter uma clínica minha. eu acho que eu passei por um processo no ano passado que quando a gente descobriu que a minha avó estava doente, eu precisava de um pouquinho mais de flexibilidade. E, além disso, né, quando você participa de alguma outra empresa, nem sempre os líderes ali dessa empresa eles vão te valorizar como funcionário. Né? Muitas vezes, quando você acaba conseguindo fazer muito sucesso ali dentro, você é um alvo, né, da empresa. Então, isso foi me motivando a ir segmentando sozinha. E, além disso, você vai criando o seu desejo de ter a sua própria marca também, né? Eu fui num congresso esse ano e ela me falou uma coisa que me marcou muito como pessoa, assim. Acho que foi também uma viradinha de chave para parar de ser biomédica e ser realmente empresária, né? Que a gente cria uma empresa quando você quer fazer uma expansão da sua própria consciência. É algo muito maior do que você próprio, né? Então, para isso, você precisa formar uma instituição. E foi quando eu realmente entendi que os meus propósitos e ideais, eles não caberiam num lugar pequeno, né? Eu precisaria de algo para realmente crescer e evoluir sozinha. Então, acho que foi um dos processos que me tornou mais forte, né, nesse ano como empresária mesmo. Que legal, é um insight. Empreender realmente é um processo de expansão de consciência, é um processo de
você transformar ideias em realidade, naquilo que você tem convicção, nos seus propósitos, você trazer à luz, né? Trazer à vida, né? Sim, dos seus ideais, dos seus valores e poder replicar isso para o maior número possível de pessoas. Sim. Me conta quando que você começou sozinha? Porque até então, pelo que eu entendi, você estava em clínicas diferentes, é isso? Sim, o meu primeiro consultório eu abri ano passado em março, Tá. mas eu ainda atendia em outros lugares, Uhum. né? Aí eu parei de atender em outros lugares mais ou menos em junho. E foi Aí mais ou segui menos sozinha. nesse período que a gente começou a trabalhar junto, não foi? Você abriu o seu primeiro escritório e aí você optou por construir uma marca sua, né? Um Isso. branding forte. O que motivou você a buscar uma empresa como a Guide, por exemplo? A gente se conhece do Beni, né? Eu e o André. E quando ele apresentou a Guide, eu achei muito interessante essa parte do branding, porque pra gente que é formado pela área da saúde, é muito difícil você ter um posicionamento, né? Você não aprende a ser empresário, você aprende a ser injetor, né? Biomédico. E você ter um posicionamento, você ter uma criação de estratégia é muito importante. A gente vê que hoje as marcas grandes crescem exatamente por isso, né? Eu acho que hoje é uma coisa que eu estudo muito, essa parte do marketing e tal, mas foi o que mais me chamou a atenção. Eu acho que foi algo que me deu uma ideia de que eu poderia crescer ali naquele momento, entendeu? Entendi. E é muito interessante você falar isso, porque muito profissional da área da saúde, a gente já teve contatos com vários, né, dentistas e Médicos. médicos, e eles, às vezes, eles não se veem como empresa, eles se veem como um profissional liberal. E eles às vezes não dão valor a nem todos, né? Agora está vindo o movimento que você falou bem, mas eles se veem como um profissional liberal que tem o nome dele lá e não como um valor de marca que ele pode construir, que conjuga valores e que isso pode expandir além dele, não ficar só determinado, concêntrico ao É raio de é o alcance dele. ecossistema todo, né? Ele Isso. se vê parte de um ecossistema muito maior. Isso. E quando ele começa a se enxergar como empresa, ele começa a ver, pô, mas então eu tenho que construir marca, então eu tenho que ter gestão, então eu tenho que ter pessoas. Não é só eu e a secretária, né? Uma coisa assim, né? Para marcar as consultas, né? E esse foi um estalo que veio rápido até para você, né? Sim. E aqui em Americana, quando eu quis abrir meu consultório, né, apesar de eu atender em outras duas cidades que eram maiores, eu queria abrir o meu consultório aqui, eu precisava chegar no maior número de pessoas possíveis de uma forma rápida. Então, eu sabia que isso viria por conta da internet, né? E você se posicionar hoje muito bem é o que vai realmente transmitir para as pessoas uma autoridade para elas confiarem em você, né? A gente começa com o que a gente tem, mas a gente tem que ir evoluindo processos. Então, não dá para a gente só jogar toda a responsabilidade para cima da gente e achar que vai dar conta, né? A gente precisa contratar pessoas para a gente poder crescer, né? A maior parte das minhas amigas hoje, assim, de pessoas que a gente convive mesmo nessa parte de harmonização, tem grandes problemas porque elas não enxergam que é responsabilidade delas sim também fazer as outras coisas, né? Fazer gestão, né? Exatamente. E a gente entender que faz parte do seu trabalho e não é uma coisa ruim, né? Não é uma obrigação ruim, é algo que você tem que fazer, né? É injusto com as outras pessoas a gente não transmitir o nosso conhecimento ali, né? E trazer pessoas para perto da gente para mostrar isso, né? É até engraçado, porque todas as vezes que a gente participa de reunião aqui da Guide, a gente sai com um insight novo. Porque a gente tem um monte de pensamentos, né? Mas quando a gente está presente com outras pessoas que convivem com N outros empresários, elas dão uma solução ali em 5 segundos. Exatamente. Uhum. Essa é a parte mais legal do nosso trabalho de reuniões quinzenais. Sim. É esse compartilhar de informações para a gente tomar uma decisão Construir mais negócio juntos, né? assertiva, né? Que vem ao encontro do nosso slogan, do nosso propósito, que é ajudar o cliente a construir o negócio dele. Eu fiz uma reunião recente com a equipe, já aproveitando dessas reuniões quinzenais, e muito se falou sobre a formação de um ecossistema, né? Da gente conseguir expandir a nossa cabeça, expandir a nossa marca para algo que não fique nem mais como um produto ou como um serviço. Você consegue dizer alguma coisa para a gente em relação a isso? O que você Sim. puder falar, obviamente. A gente tem uma metodologia que a gente criou, né, para a clínica, mas a empresa ainda tem o meu nome, né? Então, o intuito do ecossistema é trazer tanto o meu nome como influenciadora da marca, mas abordar outras prioridades que eu tenho como profissional. Então, eu consegui alcançar outras coisas, não só a minha clínica, né?
E, além disso, a clínica crescer como um todo. Então, a gente pode abordar a nossa metodologia em diferentes áreas, né? Então, a parte do ecossistema é a gente enxergar um grupo mesmo do que a gente pode abordar, né? De outras pessoas que podem ter a nossa própria metodologia, da gente poder ser uma rede, né, de influência tanto para alunos, né, como mentores e tal, mas também das empresas de passarem os produtos pela gente para outras pessoas, né? Então, trazer realmente toda essa comunicação, né, de empresa para pessoa ou da gente para pessoa. E de fortalecimento mesmo do meu nome, né? Um trabalho, Rafa, que eu tô achando sensacional que a Gabi tá fazendo nesse ecossistema é que ela tem os valores dela muito bem definidos, que até eu gostaria de entrar um pouco nesse assunto, que é o potencializar a pessoa, né? Ela Sim. acreditar na beleza dela, acreditar no potencial dela, que isso é o seu trabalho. E a linha do ecossistema é que ela está juntando uma legião de pessoas que compartilham da mesma opinião e compartilham dos mesmos valores. E está juntando todo mundo para se trocar conhecimentos, trocar negócios, trocar referências, Sim. informações. Hoje a gente sabe que quando você nicha, né, um serviço, você faz parte ali de uma comunidade, todo mundo quer pertencer, né, a ela. Né? Então, querendo ou não, a gente acabar se aliando com certas pessoas, ou a gente ter essa possibilidade da pessoa abordar a nossa metodologia em outras coisas, né, agrega para ela que ela pode aplicar em tudo. Legal. Né? A gente acaba sendo um porta-voz de outras pessoas também, né? E quais são esses valores que juntam todas essas pessoas, valores em comum, que também reflete na tua marca, no teu produto, no teu jeito de atender, fazer? Quando a gente criou a metodologia Infinity, a gente tinha um propósito de aumentar o nosso ticket de venda Legal. e diferenciar a gente de uma outra empresa. Uhum. Então, hoje as pessoas elas não chegam na clínica mais para elas fazerem um botox, um nariz, um preenchimento labial. Uhum. Elas chegam na clínica para elas fazerem um diagnóstico de tudo que é necessário elas realizarem. Legal. E hoje a gente acredita muito na estética regenerativa, né? Então a gente trabalha muito também com a qualidade de saúde mesmo da pessoa. Então, às vezes, ela tá passando por um processo de separação, ou ela tá passando por uma menopausa, ou ela foi demitida da empresa, ou ela alcançou um cargo novo, ou vai casar. Ela precisa passar por etapas para ela conseguir um resultado 100%. Então, elas conseguiram entender que elas não precisam fazer coisas separadas. Né? Assim como um outro profissional de saúde, por exemplo, um nutricionista, vamos falar assim. A pessoa ela não vai chegar ali só para ela pegar um cardápio. Ela vai chegar para ter uma orientação sobre a vida dela, né? A dar uma clareza, né? Do porquê que ela precisa estar ali. E esse nutricionista ele pode montar os pilares dele para que ele consiga entregar para ela um resultado mais completo. E quando você entrega esses pilares bem constituídos, é a hora que o cliente enxerga o valor na hora dele te pagar. Porque ele não tem uma base de comparação com a sua metodologia. Não é um simples produto, e sim uma entrega que pensa de forma holística ali, pensa no resultado que ele quer atingir, né? Exatamente. E isso a gente teve de um insight a partir das nossas pacientes mesmo. Legal. Porque como a gente tem um olhar muito treinado para o que a gente precisava fazer nelas, elas recomendavam a gente para as amigas dela assim: "Ah, vai lá na Gabi que você tá precisando fazer algumas coisinhas no rosto, mas ela que vai te falar o que você precisa. A gente nem sabe o que tem na nossa cara, mas ela vai te falar o que precisa, você confia nela e faz tudo". Então a gente só criou realmente uma estrutura para isso, né? Um processo. Ô, pra Gabi, isso. como que foi a criação desse insight, né, do método Infinity? Porque eu lembro que eu estava participando de alguma reunião mais ou menos nessa linha, e aí vocês chegaram na conclusão de ter um diagnóstico. Como é que foi o processo de cocriação com a Guide para chegar no nome Infinity e toda essa apresentação de marca? Ou quanto isso representou para vocês, né? Isso foi o que a gente estava falando no começo, né? Às vezes, a gente, como empresário, a gente tem as ideias muito bagunçadas. E a Guide, querendo ou não, ela organiza os pensamentos, né? Então, a gente teve essa conversa sobre tudo o que a gente representava, né? Que a gente era liberdade, que a gente era economia de tempo, que a gente era embelezamento, que a gente trazia a parte do empoderamento, mas isso era um cuidado a longo prazo, né? Porque as nossas pacientes estão seguindo a gente desde quando a gente iniciou ali a carreira. E isso foi tendo uma construção realmente de tudo, né? Eu até fiz uma viagem esse ano, contei para eles tudo, e eles foram incríveis, porque eles fizeram até a logomarca de acordo com o que a gente estava falando.
sobre realmente essa transformação interna, que é uma transformação que vai acontecer daqui para frente, né? Do rejuvenescimento que a gente provocava nos nossos pacientes. Então, a Guide foi essencial para a gente de ter realmente essa construção, né? Essa organização das ideias que a gente tinha de uma forma bagunçada. E cada vez que a gente trazia um problema para eles, né? Eles conseguiam organizar uma solução de acordo com o que a gente já estava trabalhando mesmo. Então, foi como se a Guide fosse o organizador dos nossos processos. Entendi. Sem a gente pedir, eles foram ali, aos pouquinhos, organizando as etapas e os processos Tem a ver mesmo. com guide, guia, né? Com E certeza. você falou de transformação, né? Muitas pessoas, Gabi, não sei se você concorda comigo, às vezes associam a questão da estética como se fosse algo fútil, ou menos importante, ou desimportante. E você vê o resultado que o teu trabalho transforma na vida da pessoa, que vai além, que a gente está falando de autoestima, a gente está falando de coisas que que têm impacto geral na vida da pessoa. Como é que você lida? Porque você deve receber muito feedback assim. Isso te emociona? Como é que isso mexe com você e com o teu propósito? Demais, eu choro praticamente todos os dias, gente, na clínica com elas. Mas é muito legal, porque a gente entende realmente, né, qual que é o nosso propósito ali de vida, né? Eu fui num outro treinamento esse ano também que foi muito legal, que eles falam pra gente identificar quem era a gente como criança. E a Gabriele, criança, sempre gostou de fazer as coisas para as outras pessoas se sentirem bem. Então, eu amava organizar coisinhas, ou adorava arrumar minhas amigas, e o propósito da felicidade delas me deixava feliz. Então, a vida do ser humano é essa, né? A gente vem pra cá pra servir, né? Então, quando a gente entrega pro outro, é onde a gente se recompensa, né? E esse servir é um valor muito forte, que é o que eu comentei do ecossistema e Sim. de toda essa legião de pessoas que querem fazer o bem. Então, você está conseguindo juntar um pessoal com esse mesmo objetivo. E nessa linha de raciocínio, Gabi, eu não sei o quanto você pode abrir ou não para a gente de futuro, mas se você está pensando em mais algumas coisas relacionadas, produtos novos, enfim, mentorias, tem coisas aí no meio do caminho. Sim, a gente já dava as mentorias de harmonização, né, para as iniciantes, e agora o intuito é a gente também abrir mais essa parte empresarial, né, para a gente conseguir compartilhar também todos os insights que a gente mesmo tem, né, poder retribuir para as pessoas tudo que já acrescentaram para a gente, né. Então é uma ideia voltar com a ideia da mentoria, trazer ela, né, tanto de uma forma de treinamento técnico mesmo, quanto de uma forma mais empresarial, né, para crescimento realmente de outras doutoras empresárias. Que legal. Muito bom. E a gente está falando da área empresarial, e aqui a gente fala muito de empreendedorismo, e às vezes o nosso papo vai e fica parecendo que é tudo um mar de rosas, né? E a gente sabe que não é. Então, nessa sua trajetória empreendedora, né? Teve momentos que te desanimou, que você pensou em desistir, quer saber, vou fechar aqui, vou voltar e tal. Momentos difíceis, como que você aprendeu com esses momentos? É engraçado, né, tem uma frase que fala, né, que a gente vai ter muitos momentos especiais em momentos que a gente tá se sentindo no lixo, né. Isso aconteceu esses dias lá na clínica. A gente ia sair numa revista super importante, a gente não falou nada pra ninguém e tal, e a gente estava super animada no dia, os meus móveis despencaram da clínica. Nossa. Aí eu fiquei assim, ó, Senhor Jesus. Na inauguração da clínica nova também, várias vezes. Imagina, a pessoa que estava fazendo minha iluminação, ele destruiu o meu gesso um dia antes da inauguração. Eu sentei no chão assim e falei assim, chega, deu pra mim já. Cansei de lutas e lutas. Então, assim, eu acho que toda semana dá vontade da gente jogar tudo pro alto. Mas a gente não pode esquecer nunca do que a gente veio fazer e do que a gente merece. Então, acho que é o que nos mantém todos os dias ali. E parece que todas as vezes que a gente vai desistir, chega uma paciente e fala uma coisa que é pra gente, que a gente fala, pô, não dá. Sabe? Realmente é o que a gente tem que fazer aqui, olha o que a gente proporciona pra elas, né? É até engraçado que às vezes eu vou viajar e eu falo assim, eu não vou voltar, viu? Aí elas falam, vai, porque a gente te busca, qualquer coisa. Você sabe que você falou aí, né, desses depoimentos, de se doar para a pessoa. E o Rafa comentou, né, alguns desafios que você tem. Mas e os cases legais que você tem? Você lembra algum case que para você foi de muito impacto, que você falou, meu,
essa pessoa ficou muito feliz, a gente conseguiu impactar ela, que chega a ser até emocionante, assim. A É o que gente, faz a gente acordar todo dia de manhã e trabalhar. a gente fez um retorno essa semana de uma paciente que a gente atendeu ela da primeira vez no ano passado. Ela tinha acabado de perder a esposa dela. Então, a esposa dela tinha falecido fazia um mês, assim. Ela praticamente não estava saindo de casa. E não queria fazer mais nada, estava totalmente depressiva, já tinha quase tentado se suicidar, estava se segurando mesmo para não fazer. E ela já assistia a gente já há um tempo, mas ela tinha essa mesma ideia, de que ela não precisava gastar o dinheiro, de que era uma futilidade e tal. E ela expressou uma gratidão tão grande pela gente, depois que a gente fez e tal, que isso modificou a vida dela como um todo. Ela conseguiu sair da casa da mãe, conseguiu parar de tomar remédio de depressão, cresceu no trabalho. E, assim, ela fala da gente absurdamente até hoje. Então, assim, são sempre, né, cases que fazem a gente ficar muito feliz, assim mesmo, né? Isso é muito legal porque você conseguiu fazer a pessoa se reencontrar, né? Se reconectar com ela mesma. Exato. E isso é uma coisa que você proporciona para as pessoas, ou tem muito bem definido dentro dos seus valores como pessoa. Sim, Então, quando a gente fala aqui, Rafa, de empreendedorismo, a gente, enfim, quantos episódios a gente já não gravou, que o principal ponto que as pessoas falam é: eu preciso saber aonde eu quero chegar e o porquê que eu estou fazendo isso, né? E o sim. seu propósito, ele é muito forte, que é fazer as pessoas se redescobrirem ou se encontrarem para que elas deem a melhor performance, né? Para que elas se sintam o melhor possível. Sim. E é engraçado porque eu passei pela mesma transformação, né, então eu também passei por esse processo de me redescobrir, de encontrar a minha melhor versão, de fazer os procedimentos e tal. Então acaba que eu passei exatamente pela mudança que elas passam também. Então eu acho que para nós é muito mais fácil a gente transmitir isso, porque a gente também se permitiu ser transformada pelo nosso trabalho, né. É, porque você se conecta, passou pela mesma experiência, então você consegue entender o que a pessoa está passando, aí você pratica mais empatia e isso vai muito além, né? Eu confesso que eu mesmo, há uns anos atrás, eu entendia tudo como desnecessário, fútil e hoje eu tenho muito mais clareza. Eu entendo como que isso impacta. A gente estava umas semanas atrás com o Hugo Farias gravando um episódio aqui. A gente falou de corrida, de esporte, como que o esporte impacta na pessoa como empresário, empreendedor, porque ele traz foco, traz disciplina, traz planejamento. E eu também entendo que a questão da pessoa, ela tem que estar bem consigo mesma, tem que estar com a autoestima em dia, porque isso vai refletir em todos os aspectos da vida dela. Sim, eu costumo falar para as minhas pacientes que quando a gente tá com a autoestima alta, ninguém fala "ah" pra gente, né. Ninguém tem, assim, o mínimo de fala para falar mal do seu trabalho, ou falar mal da sua vida pessoal, ou de qualquer coisa, porque você tá consolidada ali. Uhum. Você é uma pessoa, você fica uma imagem forte, né. Então, acaba que quando a gente busca ali o melhor para nossa autoestima, a gente não abre esse espaço para o questionamento dos outros, né. Uhum. Isso é maravilhoso. E as pessoas entendem isso. E outro ponto que eu acho, que eu acompanho bastante, o caso da doutora Gabi, é o como ela conseguiu fazer isso de uma metodologia de trabalho para replicar a mesma apresentação para todas as pessoas e elevar tanto a autoestima, né, de todas as pessoas. Então, eu sei que a gente já falou, mas se puder voltar um pouquinho nesse ponto da metodologia, onde todas as pessoas, né, a amiga indica, fala, eu não sei o que vai acontecer ali, mas vai lá. Sim. Qual que é o primeiro passo que você faz? Depois o segundo passo? Enfim, como que funciona mais ou menos? A gente criou como se fosse uma pirâmide, né, a gente observou que todos os rostos, eles precisavam de 3 processos. Eles precisavam de estrutura, porque muitas das pacientes reclamam pra gente do desabamento facial, né, da flacidez e tal. Eles precisavam de beleza, de qualidade de pele, então uma pele lisinha, né, sem manchas, sem acne, sem poros. E eles também precisavam urgentemente de embelezamento, porque quando você olha para uma pessoa, né, ela te impacta em 3 segundos. É o tempo que você tem ali para você gravar a atenção dela. E a principal região onde ela vai olhar para você vai ser no centro do seu rosto. Então, é a região de olhar, nariz, lábio e queixo, que é o nosso pilar ali de embelezamento.
Então, quando a gente construía sempre um processo de cada uma dessas etapas dentro dos procedimentos que a gente oferece na clínica, a gente oferecia um resultado completo. É aquele resultado que a pessoa fala assim: nossa, você tá tão bem, mas eu não consigo identificar o que foi feito no seu Que rosto. interessante. E com isso a gente otimizava os processos. Porque às vezes as pessoas elas acham também que vai ser uma coisa muito cara, né? Ah, eu não tenho condições de fazer tudo. Ah, é muito caro para mim. Então, quando a gente otimizava esses 3 processos, a gente reduzia o orçamento e ele cabia na maior parte dos bolsos. Então, a gente consegue entregar um resultado total usando uma quantidade ok de valor. Então, foi o que trouxe pra gente realmente essa viradinha de chave, né? Legal. E tem outro ponto também de ter essa clareza, né, de metodologia, método Infinity, enfim, que é você conseguir passar essa mensagem de uma forma mais didática ou de uma forma mais clara, como você acabou de passar agora. Sim, E isso não só para o consumidor, né, que é a pessoa que vai comprar o seu trabalho, mas também como equipe. E aí eu queria também que você falasse um pouquinho sobre equipe, né? Como é ter uma equipe ou como é formar uma equipe, quais são os desafios, o que que é legal, colocar todo mundo na mesma frequência. sim. Gente, é desafiadorzíssimo, né? Acho que essa é uma parte muito difícil. Porque a gente quer que todo mundo seja igual a gente, e na verdade as pessoas não são, O né? melhor seria que elas não fossem igual a gente também, porque elas complementam, né? Com competências diferentes, Sim. mas que conjuguem valores, né? Mas isso é é o desafiador mesmo do empresário. Porque a gente espera que ela pense a mesma coisa sem a gente precisar falar, né? E na verdade não, né? O óbvio precisa ser dito várias e várias vezes, né? Mas essa parte da criação da metodologia, eu acho que é uma coisa que me escalona como empresária mesmo, porque eu consigo sair do operacional. Eu não preciso ser para sempre a injetora delas. Se eu tenho uma equipe capacitada em vender a metodologia, em realizar a metodologia, todo mundo executa como eu. Assim como a Natália Beauty hoje cobra 12 mil reais para fazer uma sobrancelha, né? E para fazer com a equipe dela é mais barato, é a mesma coisa que a gente consegue efetuar lá na clínica, né? A gente consegue tirar tanto a Gabriele doutora, né? E deixar mais a Gabriele realmente no estratégico. Alguém que Né? está respaldando, porque a metodologia é um respaldo, né? E eu sei que eu tenho seguro que eu estou seguindo, mesmo não fazendo direto ou indireto. E isso dá uma confiança para a pessoa. E ela opta, né? Eu quero não, eu quero fazer, eu quero investir e fazer direto. Não, eu não vou fazer com a doutora Gabi, mas eu vou fazer com o respaldo dela, dentro da metodologia. Sim. E isso fica mais escalonável, né? Não fica. Você só tem 24 horas no seu dia, senão você não vai escalar nunca o negócio, né? Exato. Então isso permite que a gente consiga chegar mais longe. E é a mesma coisa que a gente ter, em média, assim, uma franquia, né? Quando a gente vai em algum lugar, a gente já espera ser recebido de uma forma, ter o tal cheirinho. Ela sabe que quando ela chegar lá na clínica, ela vai ser atendida no mesmo pilar. Então a ideia da metodologia é que você possa levar para uma equipe, escalar mais e dar mais acessibilidade para as pessoas, correto? Exatamente. Ah, que legal. Vamos para o momento Impulsiona e Transforma? Agora, Então, o momento Impulsiona e Transforma, Gabi, é o momento que você vai vestir a camisa de consultora e vai dar uma dica para quem está nos escutando aqui, que está pensando em empreender, quer fazer o movimento que você fez, ou que está empreendendo hoje, mas está com muitos desafios. E você pode compartilhar o que fez diferença para você na trajetória, que você acha que é uma boa dica de gestão, ou de empreendedorismo, ou de trabalho aqui. Eu acho que tem algumas. Uhum. A primeira é não desista, né? Tenta só mais hoje. Quando você falar, hoje eu não vou, não dá mais, fala, não, amanhã eu desisto. E viva esse dia, porque não adianta, a gente vai ter momentos difíceis mesmo, né? Não perca em você o que você realmente veio para fazer e o que você merece. Porque eu acho que é o que faz a gente levantar da cama todo dia, né? A gente saber que a gente merece o melhor, então não desistam novamente. E acho que seria isso. Persista. E pare de olhar seus concorrentes, porque o processo de cada um é diferente. Exclui todo mundo lá do Instagram, não olha, só olha bicho fofinho. Porque se a gente fica olhando muito o trabalho de pessoas que são semelhantes da gente, a gente não sabe pelo que a pessoa ali tá passando, né? E às vezes ela parece estar
ótima e super vivendo, mas às vezes ela tem 20 anos de carreira e você tem um só, né? Em Então, estágios diferentes, né? não Excelente. compare, né, os processos. Que legal. Bom, você aí que acha que merece o melhor também, siga a doutora Gabi no Instagram, que se interessou, que achou interessante para poder entrar em contato, né? Sim. E muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a vocês, Excelente. gente. Obrigado, doutora. Valeu. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma. A gente volta em breve com mais um. Um abraço.